Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Sete horas e 41 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Bom dia também para o nosso querido Cláudio Nogueira, que está aqui de manhã. Mais uma vez, bom dia, Beto, bom dia, ouvinte, chegando agora. Nós estamos aqui na companhia do jornalista Arnaldo Neto e o nosso entrevistado de hoje, Vitor Montalvão. Vitor, obrigado pela presença. Você já participou um pouquinho ali no primeiro segmento, mas agora sim vamos como dizia o time, vamos destrinchar os assuntos, né? Como com aquela trincha, cortar, né? Como se fosse cortando aquele peru de Natal, e a gente vai fatiando e vendo o que está acontecendo. Como você está vendo, a reação do público, que isso é muito importante. A gente está vendo que as pessoas não estão na rua. Arnaldo falou que algumas pessoas ainda foram para a praia, mas ontem, por exemplo, algumas fotos tiradas por pessoas e postadas da praia de Ipanema e Leblon, com sol lindo, muito pouca gente na praia. Uma, duas pessoas, carro cheio de vaga. Quem quisesse ir à praia sozinho podia. Quer dizer, podia, que eu quero dizer o seguinte, ia encontrar vaga na hora. Poder não pode. Poder né? não pode, mas... Mas, Vitor, aí, e pegando esse gancho aí da introdução do Marco, o que a gente tem a partir de hoje em Campos? Entra em vigor decretos mais rígidos, não só aqui. Macaé deu feriado a semana inteira, né? Eu esqueci de falar que Macaé está com um grande número de casos suspeitos, e Macaé deu feriado o prefeito de Macaé deu feriado a semana inteira para evitar aí essa questão de aglomeração. E como que fica a situação de Campos, sobretudo a partir de hoje, com esses decretos que proíbem a abertura de comércio, entre outras medidas? Como que fica a situação da postura para fiscalizar essas ações? Bom dia a todos. Bom dia agora com mais tranquilidade. Bom dia, ouvintes da Folha. Bom dia, Marco Antônio, Arnaldo, Beto, Cláudio Nogueira, que está aqui nos ajudando. É uma situação complexa, essa situação que está ocorrendo. Vocês mesmo inicialmente já destrincharam de uma maneira competente no primeiro bloco, e Campos não é diferente. Campos, a gente está no processo inicial dessa pandemia. As pessoas, ao meu ver, muitas se atentaram a essa situação, mas existe uma parcela considerável da sociedade que ainda não entendeu o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no estado do Rio de Janeiro, é no mundo inteiro. Campos, agora voltando à nossa particularidade, está no processo inicial, como eu falei. Saiu um decreto hoje, municipal, saiu na sexta-feira à noite, na verdade, lá para umas 7h40, Marco, aí é aquela informação de que as coisas mudam a cada momento numa situação gigantesca como essa. A gente estava saindo para o processo de fiscalização do comboio das forças de segurança à noite, quando saiu o decreto, reforçando aí a nossa fala com o comerciante e com as pessoas que estavam em casa sobre o que está realmente acontecendo. Então o decreto começa agora, hoje, segunda-feira, ele restringe o funcionamento de vários comércios no nosso município. E vão ficar liberados para funcionar os prioritários. Aí eu estou aqui no artigo 3 do próprio decreto, que justamente deixa funcionar farmácias, hipermercados, mercados, supermercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutis, quitandas e centros de abastecimento de alimentação. Lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral, padarias e postos de combustíveis. A construção civil tem que funcionar com o mínimo de funcionários possíveis, e mais todos aqueles trabalhos internos, porque aí tem uma grande dúvida de muita gente, que o meu telefone não parou nesse final de semana. Se a empresa trabalha internamente, ela pode continuar funcionando. Ela não pode ter acesso externo, atendimento externo. Exatamente. Então, aí vamos dar um exemplo aqui de contabilidade. O escritório de contabilidade está funcionando. Ele vai ter que tomar as medidas de precaução.
com os funcionários, Normais. dar o espaçamento. Cada um se cuida também, né? Cada um se cuida, o álcool em gel, fazer a limpeza, não se aproximar, evitar contato mas o atendimento externo, ele não pode existir, porque aí vai estar indo de contra o decreto, e aí o papel da postura, e eu acho que é o papel de todos nós, de cidadão, de fazer o processo de fiscalização para que evite essa contaminação. Eu saí de casa... Desculpa, Marcos. Não, só uma coisinha, só para reforçar o que você está falando. As pessoas têm que entender o seguinte, isso não é voluntário, é compulsório. Entendeu? Não é uma questão, se eu saio na rua, se eu vou em tal lugar eu pego a doença, o problema é meu. Não é. Aquela famosa história. Não é. É a mesma coisa, cinto de segurança, é um direito meu. Não é um direito seu, amigo. Tem que usar. Sim. Mas é a minha vida. É a sua vida e a de outros. Eu logo no início da minha fala, eu deixei bem claro que eu acredito que boa parte da população começou a entender o que nós estamos vivendo, porque nós estamos na rua, na parte noturna, desde quinta-feira, conversando com todos os estabelecimentos, porque já existia uma recomendação do Ministério Público, da segunda tutela coletiva, para se fechar a partir das 22 horas, todos os bares, restaurantes e afins, para que se evitasse, na verdade, e continue evitando a aglomeração. Boa parte do comerciante entendeu essa situação. Eu acho que 50-50. Uma parte entendeu, outra parte não entendeu. Então, nós fizemos a fiscalização na quinta, na sexta, no sábado e ontem, no domingo. Sexta para sábado, eu não estive presente só ontem, só fiquei por telefone com o pessoal, até para eu poder ter energia para começar o dia de hoje. Sexta e sábado, a quantidade de pessoas nas ruas era absurda. Para uma pandemia de início que nós vivemos. A gente teve que fechar na sexta-feira 9 estabelecimentos. No sábado, até a igreja, a gente teve que... Aí entrou uma recomendação também do MP, reforçando essa situação. E eu acredito que esse decreto de hoje, o prefeito Rafael Diniz, porque a gente já vem conversando todo final de semana, e é bom lembrar a população, você me perdoe, aqui não é uma questão política, mas eu tenho que fazer também, tem que dar aos parabéns ao prefeito, a todo momento acompanhando o processo de fiscalização, a todo momento acompanhando e organizando esse trabalho de conscientização do nosso trabalho com a população. Então, a gente já vem, por isso que aí vem conversando todo final de semana com o prefeito Rafael Diniz, com base nesse decreto que foi colocado hoje, obviamente vai existir algumas adaptações para que a gente possa, e aí particularmente eu acredito que durante a semana, até conversando com o próprio procurador José Paes, que a gente possa colocar um novo decreto, fazendo as adaptações que são necessárias para a nossa realidade. Então, mas o decreto que está valendo é esse, hoje, onde que não se pode funcionar de forma externa grande parte do comércio de Campos, e a gente vai começar o processo de fiscalização. Sábado e domingo nós fechamos, nós tivemos atendimentos em mais de 50 comércios, estabelecimentos, vamos colocar assim. Fechamos em torno de 15 estabelecimentos, com a base na recomendação do MP. E a gente espera que a partir de hoje, com o decreto falando do fechamento, as pessoas possam se conscientizar que aí, como o Marco disse, não é uma questão de eu acho, ou eu quero, ou a vida é minha. Todos. Cada um fazendo a sua parte, a sua contribuição. Mesmo. O município está fazendo a dele, que é justamente fazer a parte do decreto. É justamente colocar a beneficência como um centro de referência, acredito que para casos graves, ou centro de referência geral, aí a gente vai descobrir daqui a pouco, que eu já pedi informação aqui. Mas é cada um fazendo a sua parte. Eu saí de casa, até gravei um vídeo no Instagram, se você pode ficar em casa, fique em casa. Saia em caso de emergência. Fora isso, fique em casa. Eu estou aqui porque eu estou trabalhando por todos. Você está trabalhando por todos, passando informação. Marco Antônio é a mesma coisa, que é de extrema responsabilidade. Aí eu vou entrar num ponto que o Arnaldo falou, importantíssimo é ter informação correta, veículo sério, com pessoas sérias. Porque o que a gente está vendo, que eu vi nesse final de semana, de conversa, e a palavra tem que ser essa, não é fake news, é conversa fiada. Pessoas querendo fazer de uma pandemia um assunto grave, de política, é absurdo, gente. Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. A gente
Como disse o próprio ministro da Saúde, a gente estava falando aqui sobre como a fala dele é sensata, pausada, com calma, passando a responsabilidade de todos, mas ao mesmo tempo passando que é um assunto grave. A gente precisa fazer a nossa parte, principalmente na parte de informação. O telefone não parou no final de semana por conta de informação falsa. Sim. E, lógico, por conta embora o decreto seja bem preto no branco, as pessoas têm a dificuldade, às vezes, de entendimento, de interpretação. E aí a gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas. A quantidade de informação falsa e de histeria, aí eu vou usar a palavra agora da maneira correta, a frase correta, que as pessoas estão passando. É tempo de responsabilidade, é tempo de cada um cuidar de si para ajudar todos. Estamos juntos, embora separados por causa da distância de segurança, mas é uma briga de todos nós. Um bom exemplo é quando a gente viaja de avião, que as pessoas tem aquele momento em que os comissários de bordo fazem as orientações, né, disso, daquilo e tal. Quando eles dizem em caso de despressurização, a máscara vai cair e tal. E tem muita gente com seus filhos ali, pessoas idosas. Então eles dizem o seguinte: primeiro coloque a sua máscara, porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar dos outros. Sim. Né? Isso é um exemplo que serve em qualquer situação de emergência. Vi um vídeo absurdo que uma rede de supermercado no Rio de Janeiro fez. Ela comprou uma quantidade imensa de álcool gel e máscaras, colocou nas suas lojas e fez um anúncio. Rapaz, parecia a festa de aniversário do supermercado. Gente por cima dos outros. Quer dizer, para vender um negócio para te proteger do vírus, eles criaram uma aglomeração, um por cima do outro, gente machucada. É uma coisa de maluco, não dá para entender um negócio desse. Esse negócio de máscara, tem máscara personalizada, as pessoas estão comprando máscaras personalizadas, alguém tentando ganhar dinheiro em cima, o que é natural em qualquer situação, né? Mas não tem eficácia, né? É bom deixar claro esse negócio de máscara personalizada de tecido, porque as máscaras são descartáveis, por óbvio, porque preciso depois de um certo tempo trocar, né? Sim, claro. Exatamente. Só reforçando aqui a informação correta, porque a gente está falando justamente disso aqui agora, o centro lá da Beneficência vai atender casos moderados e graves. A entrada dos pacientes continua nas UPHs. Nos UPHs. Então, UPHs e a UPA, né? Então, reforçando aí, eu acho que a informação correta. Sim. É o que tem que se responsabilizar, é o que nós temos que fazer de fato. Beneficência vai ser o centro de casos moderados e graves, e as entradas ainda com as suspeitas serão nas UPHs e na UPA. Marco Antônio, justamente é uma questão que muita gente está questionando aí o poder público sobre a questão de aglomeração, é justamente nos supermercados. Porque não adianta nada a gente fechar o comércio e os supermercados, embora estejam no grupo de prioridade, porque as pessoas precisam comer, isso aí eu acho que não tem dúvida para ninguém, ainda concentra ainda uma grande aglomeração. Sim. E então, entendendo isso, a gente vai começar hoje a conversar com os proprietários dos supermercados para que eles possam fazer esse controle de entrada dos supermercados. Não adianta nada a gente fazer a nossa parte como poder público, as pessoas estarem fazendo a parte delas, saindo de emergência. Aí uma das emergências é justamente comprar alimentação para casa. Se ela vai no supermercado, o supermercado está lotado, tem 50 mil pessoas lá dentro, a gente não consegue nem andar direito. Foi uma reclamação que eu particularmente recebi o final de semana inteiro, e a partir de hoje, e aí é um entendimento, me desculpe, mas é um entendimento meu também, como chefe da fiscalização do município, e a gente vai, como recomendação inicial, pedir aos supermercados que possam controlar essa entrada para que se possa ter esse espaçamento que é necessário. Vitor, eu vou trazer o que está acontecendo na minha cidade. Eu não vou a São João já tem um bom tempo. Até estive lá na sessão da Câmara na terça-feira, mas a situação ainda estava menos complicada do que depois. Os decretos mais rígidos, digamos assim, saíram na quinta e na sexta, assim como aqui. E lá a prefeita proibiu que se entre mais de 2 pessoas por estabelecimento comercial de uma vez só. Sim. Farmácia, mercado, tem que entrar de 2 em 2. O que está acontecendo?
aglomeração na porta. Sim. Então as pessoas têm que se conscientizar também, né? Aqui está acontecendo isso nos bancos. Sexta-feira já estava com um limite de 30%, só que o Banco do Brasil tinha 70 pessoas na fila, uma encostada na outra, então não adianta nada. A gente tem que entender, então por isso aí as adaptações que o próprio decreto inicial aconteceu, que eu particularmente acredito que vai acontecer no decorrer da semana. Obviamente isso é responsabilidade do prefeito junto com o procurador do município, só que vai ter que existir as adaptações para que a gente possa entender a nossa realidade. A prefeita Carla Machado fez um papel certíssimo de fazer o decreto lá, só que a gente tem que entender que duas pessoas por comércio é uma realidade do município de São João da Barra, que tem 30 mil habitantes. Aqui nós estamos 600 mil. Aqui a gente não tem como botar 2 pessoas por comércio. Então, é justamente até porque até os espaços físicos aqui são bem maiores, né? Você não compara um super bom aqui com um supermercado de São João da Barra. O espaço é bem... Sim. São as adaptações locais. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta com relação a essa questão de comércio, que está aqui, porque vai subir nos comentários. À medida do possível, vocês estão comentando aqui, eu vou trazer os comentários de vocês, mas vão subindo e muitas vezes some aqui, a gente fica com dificuldade de achar. E tem um que se enquadra em uma coisa que você falou, que às vezes as pessoas não conseguem interpretar muito bem a questão do decreto, e agora até sumiu, achei. Aqui, Marinês Fernandes, em relação à loja que vende materiais de construção, também tem que fechar? Tem que fechar. Então, não é prioritário. Então tem que fechar. O decreto está bem explícito, aí eu convoco todo mundo que está em dúvida, essa é a minha fala sempre no final das minhas conversas. Leia o decreto. Leia o decreto, porque o decreto diz: comércio fechado, artigo 2, está fora da suspensão, aí vem supermercado, farmácia, posto de combustível. Então, um entendimento, eu acho que claro de todos aquela listagem está liberado, os demais estão fechados. Então, material de construção não é prioritário, ele está fechado. Banco, foi uma discussão do final de semana. A princípio, o banco está liberado com a questão dos 30%, porque é uma questão de lei federal, abrange muitas outras questões. A princípio, o banco hoje não vai ter o processo de fiscalização, mas sim para a questão dos 30% da sua entrada. Então, a gente pede aos gerentes para que controle essa entrada e, obviamente, tente espaçar a fila, que as pessoas, por favor, compreendam que não adianta não entrar no banco para não ter aglomeração, mas do lado de fora está tendo aglomeração. Mas agora você vê, na semana passada, não lembro se foi quinta ou sexta-feira, eu precisava fazer um depósito. Sim. E tinha que ser na boca do caixa. Algumas situações você passa por isso. Porque tinha que assinar, reconhecer, né? Fazer. Então eu fui a uma agência bancária. Quando eu cheguei na porta que eu vi, tinha uma fila do lado de fora e a fila ia se embolando e você não sabia se tinha fila ali para entrar, a fila no caixa automático, fila para tudo, mas embolou atrás, como o Arnaldo falou, criou aglomeração. Falei, gente, não é possível. Aí eu saí a pé, como eu estava a pé, fui noutra agência do mesmo banco, estava absolutamente vazia. Falei, gente, não é possível que não tem uma comunicação. Chegar, olha, vai na agência tal que está vazia, que é aqui do lado. Rapaz, é incrível. Depois eu passei, aí peguei o carro, passei uma outra agência do mesmo banco, vazia. Segurança na porta, até batendo papo. Quer dizer, e uma daqui no calçadão, lotada, e não precisa ser só aquela. Porque hoje em dia você pode fazer operações em várias agências. Sim, sim. Tem aqui um comentário do Rodrigo Rezende também, ainda nesse assunto sobre a questão de comércio, perguntando, Vitor, sobre aqueles ambulantes que ficam ali no entorno do... Ele fala comércio, mas acredito que sejam os ambulantes ali no entorno, Rodrigo. Se for isso mesmo, você pode até confirmar aqui pra gente. Rodrigo Rezende, sobre os comércios ali do lado de fora do HFM, pode funcionar ou não? Assim, a princípio não, né? Porque é atendimento externo. Na verdade, eles devem ficar em casa. Eu confesso a você que a gente está em uma discussão ampla sobre essa questão do decreto para definir algumas situações. A questão dos ambulantes, no meu entendimento, neste momento, aí eu sou humilde e maduro para dizer que pode mudar no decorrer da conversa durante o dia com o prefeito e com o procurador Zé Paz. No meu entendimento, não tem que existir esse atendimento. Só que aí a gente vai, no primeiro momento, entender a situação, porque as pessoas têm que entender que é um processo progressivo, né?
Não adianta também, nesse primeiro momento, aí eu acredito que seja a preocupação do presidente, do governador e do prefeito, são ações pontuais, se adaptando à realidade que a gente está no momento. Então, o decreto é para a realidade que a gente está no momento hoje, que é evitar aglomeração de pessoas. E, particularmente, eu acredito que não deva funcionar. A Leandra Alves levanta um ponto aqui interessante. Bom dia. Esse é um depósito de material de construção, pegando esse exemplo que a gente usou ali recentemente, trabalhar internamente, fazendo atendimento por telefone e entregas. Pode? Sim. Aí é o que o próprio decreto diz. Se o comércio ele fecha a porta, existe o trabalho interno, atendimento por telefone, atendimento online, atendimento da melhor maneira que ele achar adequada. E fizer a entrega, tudo bem. O que não pode acontecer é o atendimento externo, as pessoas irem até o comércio. E aí cabe a todos os comércios. Não pode a porta aberta. Exatamente. Não pode, resumindo, a porta aberta que não pode. Aí muita gente já vem me perguntar, Vitor, mas eu tenho uma oficina, o que eu faço? Fecha. Tem que fechar. Se você tem trabalho interno a ser feito, beleza. Continua fazendo o seu trabalho interno. Mas a porta aberta, o atendimento externo, é justamente o que o decreto está tentando evitar. É a aglomeração, é o atendimento, é a circulação do vírus. Agora, e esses estabelecimentos que estão abertos? O Anderson Bambu, por exemplo, traz um comentário aqui. Ele fala de uma rede de supermercado em Guarulhos que, infelizmente, não está tendo nenhuma higienização nem com os clientes, muito menos com os seus funcionários. Como fiscalizar isso? Então, a gente vai ter que, primeiro, contar com o bom senso das pessoas e entender que o município é absurdamente gigantesco. Embora nós tivemos o trabalho já inicial do comboio das forças de segurança, e aqui eu quero dar o meu agradecimento à Polícia Militar, através do seu comandante, o Corpo de Bombeiros, através do seu comandante, a Guarda Civil Municipal, através do seu comandante, a Secretaria de Segurança, através do secretário Amaral, a Postura, que também participou, o IMTT também, que nos ajudou. Espero não estar esquecendo de ninguém, mas se eu estiver esquecendo, por favor, me perdoe. A gente não conseguiu rodar a 40% do nosso município, e olha que nós andamos muito nesses dias inteiros. Então, primeiro, bom senso das pessoas. Segundo, bom senso do empresariado. Se você está restringido pelo decreto, cumpra. Porque aí você facilita meu processo. Que aí eu vou fazer, por exemplo, vou ter oportunidade de fazer essa fiscalização, que é a seção da higiene. E aí eu conto também com a participação da vigilância sanitária, que também tem o seu papel nesse quesito. Eu acredito que eles devam fazer o processo de fiscalização, e aí são as Forças Unidas. O PROCON, pela questão dos preços. A vigilância sanitária, pela questão justamente da higienização e de todo o complemento que eles fazem. E o processo da postura, junto com as Forças de Segurança, é fazer valer o decreto. Você tocou no assunto que responde a muita gente aqui, que é a questão de supermercado estar aumentando o preço. Só vou fazer um breve comentário da gente ir ao intervalo. E normalmente a gente não costuma trazer na mesma semana mais do que um secretário do governo aqui. Mas nós estamos numa semana de exceção. Acho que é importante a gente ouvir mais secretários, mais superintendentes, sobretudo essa questão do PROCON. Tem muita reclamação aqui, tem o João Marcelo, o Maurício Furel Batista, o próprio Anderson, que eu li aqui agora, todo mundo falando sobre essa questão dos preços, né? Assim, eu vou aqui defender o meu colega de trabalho, Douglas. Que é o Douglas lá do PROCON. A gente conversando aqui nos grupos, né, do governo, o Douglas está se esmerando junto com sua equipe justamente para atender todas essas reclamações dos consumidores referente ao preço. É algo absurdo, né, que a gente acaba vivenciando. É uma situação de saúde pública, um negócio extremamente complexo. E aí as pessoas, agora acabou essa desculpa, né? Campos. Não é Campos, é o mundo inteiro vivendo essa realidade, e as pessoas ainda querem ganhar dinheiro em cima de uma população que vai sofrer. Inclusive, o que está ganhando dinheiro vai sofrer junto, porque é uma questão de saúde pública. Então, eu acho nada mais justo que vocês, dentro do possível, lógico, convidar o Douglas para que ele possa expor o trabalho que ele está fazendo, e a gente que está muito complicado. A gente sabe, Vitor, até para entrar num break agora, num intervalo, que é humanamente impossível em qualquer lugar do mundo
se exercer uma fiscalização total em relação a isso. Com certeza. Porque você precisaria ter uma cidade de 100 mil habitantes, você precisaria ter praticamente 100 mil fiscais. É uma fiscal para cada habitante numa situação dessa. Quer dizer, é uma forma aqui que eu estou falando, mas é verdade, muito verdade, difícil, você não tem material. E além do mais, as pessoas... Normalmente o comércio, às vezes, você chega no supermercado, está lá uma coisa em promoção. Uma coisa que custava 10 está por 7. Aí você vai e pega. Quando chega no caixa, se você não perceber, às vezes passa por 10. O anúncio de 7 não vai lá e você... Não, mas tá aqui, está 7, eu comprei... Aí a pessoa vai lá, vai, pum, e abate. Quer dizer, aquela história, lembra daquela história? Se colar, colou? Vou lambuzando o selo, se colar, colou. Um amigo do governo aqui me mandou uma foto agora das lanchonetes lá do Shopping Estrada, estão abertas. Elas vão ter que fechar. Vão ter que fechar. Então, assim, as pessoas não entenderam ainda. Todo atendimento externo. Em todo atendimento externo precisa estar fechado nesse momento. Não é uma coisa que nós gostamos de fazer, é uma coisa necessária a ser feita. É diferente. Aí eu vou complementar o que você falou mais cedo, só que com palavras mais, não grossas, eu acredito que não seja grossa, mas mais objetiva. O que adianta você rico e morto? É melhor estar todo mundo quebrado, mas vivo, que aí daqui a pouco, no futuro, a gente consegue colocar isso no lugar. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa pedir, pelo amor de Deus, por favor, por gentileza, prestem atenção. Precisam ficar em casa. Mesmo assim, a situação ainda é muito grave. Bom, então vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Ei, a Campos Delivery faz o